Bem, pessoal, saiu hoje na Folha de São Paulo um artigo do Pondé e eu vou fazer uma análise do que ele escreve, né? Mesmo porque, de novo, ele volta a falar sobre anarquismo. Eu já tinha feito um react a um vídeo que ele fez, né? Na verdade, foi uma discussão que ele fez com uma jornalista na TV Cultura, né? Dentro de um programa sobre anarquismo. E aí, eu não sei por que, ele resolveu fazer um artigo novamente, né? Só que agora no jornal Folha de São Paulo, que saiu hoje, né? E quem tiver condições, né, acesso, pode ser que isso já esteja na internet, né? Dê uma olhada também para ver, né, o que ele falou, a minha crítica, assim por diante, beleza? Então eu vou pegar, vou ler partes, eu vou ler o artigo inteiro, né? E vou ler partes, parar e vou fazer um comentário, né, sobre o que ele está dizendo nesse artigo. Então o artigo chama Costela Anarquista. Um anarquista percebe a baba que escorre pelo canto da boca das autoridades. Aí ele vai dizer: como identificar se você tem uma costela anarquista? Coisas assim são boas de você saber para não passar vergonha por aí, caso você se sinta mal diante de certas situações com as quais a maioria das pessoas não sofre uma vírgula, nem ficar com água na boca diante de ministros. Essa parte aqui, né, principalmente a parte final, não ficar com água na boca diante de ministros, eu acho que ele está dizendo, o anarquista é um cara que não se empolga, né, com políticos. Aí ele continua. Fui anarquista na juventude. Simpatizante de Bakunin, sempre gostei da ideia de que todo Estado é mau. Bem, eu não vou aqui discutir o que ele está entendendo do Bakunin, né, na questão de todo Estado é mau. Eu não sei o que ele quer dizer com isso também, né? Então, eu vou passar para frente, mas eu acho que o Bakunin é muito mais do que achar que todo Estado é mau. Parece uma visão muito simplista, né, de alguém que se leu muito pouco. E se leu muito, parece que não entendeu. Ok? Aí ele continua. Com o tempo óbvio, aprendi que o erro central das teorias anarquistas está na sua compreensão de natureza humana, na irrestrita, segundo a teoria de Thomas Sowell, ou seja, uma natureza humana perfectível ao infinito em direção à bondade social e política. Mais uma vez, ele vai dizer que os anarquistas acreditam na bondade humana, né? E, sinceramente, eu não sei como é que ele chegou a essa conclusão. Os anarquistas não acreditam na bondade humana. Porque se os anarquistas acreditassem na bondade humana, eles não seriam anticapitalistas, porque o capitalista também é um ser humano. E o anarquista é contra o capitalista porque entende que esse cara não está sendo decente com os outros humanos. Então, essa coisa de que o anarquista espera uma bondade humana florescer é um equívoco, uma falta de leitura ou uma interpretação equivocada, né? Como eu estava dizendo aqui, dos autores que ele leu. Ok? Ou ele não leu, ou leu gente que conversa sobre anarquismo e aí ele teve essa impressão. Aí nesse meio ele fala, seguindo a teoria de Thomas Sowell, ele seguindo, né? Porque o Thomas Sowell ele é um intelectual norte-americano, um intelectual negro, que entre outras coisas, né, eu conheço muito pouco Thomas Sowell, ele é muito adorado pelos conservadores, né? Uma das coisas que o Thomas Sowell fala é contra as cotas para concursos, né? É, cotas para os negros, né? Em concursos, escolas, faculdades, assim por diante, pensando nos Estados Unidos. Então, eu já li um livro dele sobre isso especificamente. Eu não sei se ele fala de mais coisas, mas enfim, eu sei que ele é muito citado sobre isso. Tá? Inclusive, no livro, ele não vai só falar da questão dos negros norte-americanos, porque ele fala, inclusive, da Índia, né? Do, da Índia e também do Ceilão, né? Que lá no Sri Lanka, vamos dizer assim, né? Que tem uma disputa lá e eles tentam resolver as disputas étnicas a partir de cotas. Ele fala que isso foi um equívoco, o Thomas Sowell. Mas aí ele continua. Autores como o Príncipe Kropotkin, também anarquista, mas de uma geração mais jovem que de Bakunin, geógrafo de formação, também incorreu no mesmo equívoco, se iludir com a natureza humana. Bem, eu não acho que Kropotkin se iludir com a natureza humana, eu acho que Kropotkin até tem, e aí até o próprio Malatesta vai fazer uma crítica a ele, né? Vamos dizer assim, ele tem
uma visão de que o anarquismo vai chegar, né? Uma visão meio positivista, né? Ele tem umas ideias positivistas, né? De que tipo, as coisas vão acontecer em um dado momento, né? Mas não era só ele que pensava assim, os próprios dialéticos, o Marx pensa nisso, né? Num comunismo como algo que vai chegar inexoravelmente, ok? E aí eu acho que essa crítica ao Kropotkin tem a relação com isso, né? Tipo, ele acha que o apoio mútuo é algo que todos os seres humanos têm. Se eles não têm, é porque eles estão num mundo capitalista. Eu acho que o Kropotkin, no livro, ele está dizendo que existem o apoio mútuo e a competição. Ele mostra isso no livro. Quem lê o livro, o apoio mútuo, vai perceber isso, mas lógico que ele dá uma ênfase maior ao apoio mútuo. Ok, mas ele não nega que existe a competição. Kropotkin, pessoal, a última coisa que ele era burro, né? Qualquer pessoa minimamente que sabe o que é competição, vê competição entre os animais. Então ele não seria ele seria incapaz de achar que ia ter só apoio mútuo, ok? Tanto que nesse livro, por exemplo, vai ter um momento que ele vai dizer assim, na modernidade, onde a gente encontra o apoio mútuo? A gente encontra nas periferias. Então ele vai discutir a solidariedade entre os trabalhadores assim por diante, ok? Greve de solidariedade, enfim, né? Mas ele deixa claro que existe competição em outros lugares na modernidade dele. E aí ele faz um histórico sobre isso, né? Eu li o livro do Kropotkin, é uma boa, para entender melhor o que ele está dizendo. Algo que eu não sei se ele leu. Aí ele continua. Essa ilusão se caracteriza por crer que, uma vez removido o Estado opressivo e eliminada a propriedade privada, vale salientar que se trata aqui do anarquismo socialista russo, a autogestão dos povos marcharia em direção ao novo homem ou à nova mulher. Essa divisão hoje já seria considerada reacionária? Não. Marcada pela generosidade, coragem e capacidade cognitiva abundantes. Sei se os anarquistas Kropotkin, Kropotkin e Bakunin estão pensando no surgimento de um homem novo. Eu acho que os anarquistas, inclusive, fazem crítica a isso, né? Essa ideia de um homem novo. Né? Eu acho que os anarquistas não pensam numa sociedade anarquista sem contradições. Eles não acham que vai chegar numa sociedade anarquista, todo mundo vai ser igualzinho. Pelo contrário, não parece ser isso que eles escrevem. Pode até ter anarquistas que pensam assim, mas não me parece no Kropotkin e no Bakunin, né, que seja isso. Ele está mais preocupado, eu acho, com a ação anarquista do que necessariamente o que vai ter lá no futuro. Aí ele continua. A pergunta é: como gente inteligente consegue um dia crer em tamanha besteira? Aliás, ainda tem gente que crê, claro, que se for homem, eu faço para pegar a mulher, no tempo que isso estava na moda. Ou seja, sei, é difícil fazer um comentário, né? Tipo assim, ele acha que o cara se utiliza desse discurso anarquista para pegar a mulher. Enfim, parece que ele tem pouco conhecimento da história do anarquismo, né? De como o anarquismo vai sendo trabalhado, enfim. Né? Parece que ele tá. Eu acho que ele não tem o que fazer. Ele é cobrado para escrever um artigo, aí ele escreve o que dá na telha. E aí a possibilidade dele escrever besteira é grande. Então, sinceramente, aqui não tem nem o que falar, né? Aí ele continua. A natureza humana manifesta na história empírica não autoriza jamais uma crença como essa. Trata-se de uma pura pseudociência, eu diria eu pseudopolítica. Aí ele fala um pouco dos anarcapitalistas, aí depois ele continua. Percebe-se um problema após essas breves observações. Como fica uma pessoa de simpatia anarquista, mas que não sofre desse profundo equívoco cognitivo, ou seja, que não acredita nas bobagens nem dos anarquistas socialistas, nem dos anarcapitalistas acerca da natureza humana? Sinceramente, eu não acho que os anarquistas acreditam nisso. Você tá entendendo? Se acreditam que vai surgir um homem novo, um homem bonzinho, tá enviesando o que o Bakunin e principalmente o Kropotkin escrevem. Se você ler o Apoio Mútuo, o livro Apoio Mútuo, inclusive publicado agora recentemente pela editora Terra Livre, né, da Biblioteca Terra Livre, você não consigo ver isso. Ele está falando de duas situações. A competição e o apoio mútuo. A competição e o apoio mútuo. Ele vai mostrando como é que ela acontece entre os animais, acontece nas sociedades humanas e assim por diante. Ok? Dito de outra forma, e seguindo de novo Thomas Sowell, alguém que sabe que a natureza humana é restrita e pobre em recursos morais e políticos, exatamente o contrário do que afirmam o marketing e as utopias igualmente. Thomas Sowell é esse conservador, né? Da linha de quem, então? Dessa linha dos conservadores, né, pessoal? Que começa lá no século XVIII. Vai estar lá Malthus,
que tem um debate com o William Godwin, inclusive. Né? Depois você vai ter lá o Bentham e outros, né, ditos filósofos conservadores, né, alguns até liberais, que vão nessa toada aí, né, Hobbes um pouco antes, né, de que o ser humano é mau por natureza, você está entendendo? E aí parece que os anarquistas, eles estão meio que um pouco na linha do Rousseau. O ser humano é bom, você entende? No estado de natureza. Mas aí é um equívoco. O Bakunin, inclusive, questiona o Rousseau e essa percepção. Se você pegar o próprio William Godwin, que não é necessariamente um anarquista, que ele se identifica, diz que é anarquista, ele já faz uma crítica a isso, né? É, quando ele faz, ele embate, né? Tem um embate com o Malthus. Inclusive o livro do Malthus, Ensaio sobre População, 7 capítulos, pelo menos 6, 7 capítulos, são para atacar o William Godwin, ok? Aí ele continua. Antes de tudo, essa pessoa aceita com tristeza que o Estado é um mal necessário, mas sempre odiando e desconfiando de que a qualquer hora ele virá na sua direção para depená-lo, calar sua boca e inviabilizar sua vida. Alguém que carrega em si uma costela anarquista jamais confia nas autoridades do Estado porque percebe a baba que escorre pelo canto da boca de uma autoridade no exercício do seu monopólio legítimo da violência. Então, aí ele coloca lá do Estado tendo o monopólio legítimo da violência. Isso daí é tipo uma, né? Não é, nem sei se é Thomas Sowell, não sei se o Thomas Sowell fala disso, mas com certeza ele está dentro de uma linha aí do Weber, né? Entendeu? Do Norberto Bobbio. Tipo assim, o Estado é o monopólio legítimo da violência. E aí aquele que é contra o Estado, obviamente, vai questionar essa violência. Sim, lógico, os anarquistas são contra a violência do Estado, ok? E isso é importante. A gente também pensar por quê, ok? Esse monopólio da violência contribui para a sociedade. Como é que é esse monopólio da violência? Ele estimula mais as pessoas a serem violentas? Então, essas questões que eu acho que a gente, enquanto anarquista, tem que pensar. Ok? Que parece aqui que ele não está preocupado com isso. Aí ele vai continuar. Quanto mais Salamaleque no exercício institucional desse poder, maior o risco. Qualquer autoridade que possa destruir você com um clique, principalmente quando errado, não deve ser jamais de confiança. Uma outra inimiga mortal do anarquista, desde os tempos dos utópicos, é a burocracia. A burocracia. Jean Delumeau, no seu História do Meio do Ocidente, que saiu pela Companhia das Letras, suspeita que a burocracia surge com os descendentes dos muros das cidades. Caem os muros, ergue-se um morro a burocracia. A burocracia está intimamente ligada ao medo. Incompreensível no seu gigantismo inacessível, Kafka, o profeta, com seus capatazes, o burocrata, a burocracia existe para dizer não, para fazer de você um escravo dela, para destruir qualquer esperança na beleza. O burocrata, assim como o advogado, é a prova definitiva de que o mundo e as pessoas não são de confiança. Bem, eu acho que a crítica que o anarquistas faz à burocracia, né, é um pouco diferente daquilo que o Weber vai falar da burocracia. Né? Então, tipo, eu acho que o anarquista pensa, eu pelo menos enquanto anarquista, penso que separar a questão pública do Estado. Então, quando você separa a questão pública do Estado, você começa a entender de que as pessoas fazem funções burocráticas dentro do Estado, mas as funções que elas fazem são de viés público também. E se você tirar o Estado, tira o Estado delas, elas continuam fazendo função pública. As coisas públicas funcionam porque as pessoas no seu cotidiano fazem essa função. O que o Estado faz? Ele vai lá e captura isso, como se ele apenas conseguisse fazer isso. Como se as pessoas não conseguissem fazer fora do Estado a função pública. Então, a burocratização da função pública acontece por causa da presença do Estado. A função pública não tem que ser necessariamente burocratizada. Você pode separar ela. Então, por exemplo, os hospitais públicos estão funcionando agora. As escolas públicas estão funcionando agora. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando nelas. Elas precisam da burocracia para funcionar? Eu, particularmente, acho que não. Você está entendendo? A burocracia é um elemento do Estado dentro da função pública. Mas você pode funcionar sem a burocracia. Então, por exemplo, existem situações que as pessoas fazem políticas públicas sem o Estado, por conseguinte, sem a burocracia. Então, por exemplo, se a gente for pegar
situações de, sei lá, sociedades de amigos de bairro, entendeu? Ela faz funções, às vezes, públicas, sem necessariamente a burocracia do Estado. Então, se achar que a burocracia do Estado e a função pública é uma coisa só, na minha avaliação é equívoco. O Estado, com a sua burocracia, tentam colonizar a função pública, que existiu sem necessidade de ter o Estado, tudo bem? Então aí é um equívoco na minha avaliação. Mas ele, como conservador, provavelmente entende que burocracia, Estado e função pública é uma coisa só. Eu, enquanto anarquista, separo as coisas. A burocracia e o Estado está ligado a uma situação de incorporar as políticas públicas, porque elas existem e já existiram, né, sem a função do Estado, ok? E ele termina. Mas o que adianta uma costela anarquista hoje? Adianta, antes de tudo, para não deixar você cair no ridículo de se fazer fã de qualquer autoridade do Estado e saber que ela nunca será de confiança. Eu acho que os anarquistas, e aí vem uma questão para pensar, né? Eles são contra o Estado, a burocracia do Estado. Não é porque eles não têm confiança, necessariamente, entendeu? É porque eles têm uma proposta e querem demonstrar que na prática a proposta deles é melhor que aquela do Estado. Não é uma questão assim, sabe, moral. O texto inteiro está tentando dizer, os anarquistas são moralmente de um jeito. Eu acho que é uma questão pragmática, na minha avaliação. E é isso que eu sempre pontuo. Eu, enquanto anarquista, olho para o mundo de uma forma pragmática. As ideias anarquistas, para mim, são pragmáticas para esse mundo. Então, quando os anarquistas falam de democracia direta, autogestão, assim, é porque as coisas funcionam. Não é porque eu não confio no político, eu não confio na autoridade. É porque esse tipo de trabalho que o cara está fazendo não precisa ser realizado assim. Você tá entendendo? Existem outras formas dessas coisas acontecendo. E uma das propostas é a proposta dos anarquistas, através de autogestão, democracia direta, você tá entendendo? Assembleias, ideia de consenso. Eu já discuti aqui em vários vídeos, né? Tipo assim, as pessoas toda hora buscam consenso fora do ambiente do Estado, fora do ambiente do trabalho. Toda hora, as coisas mais banais, comer pizza e assim por diante, as pessoas buscam consenso. Então dizer que o consenso é uma coisa que o anarquista faz só quando tiver revolução, cara, ou a pessoa não sabe o que é consenso, ou ela tá de sacanagem, entendeu? Então eu acho que é isso. As propostas anarquistas, na minha avaliação, elas têm fundamento para o que acontece hoje. Então o anarquismo não, cara, lá no futuro a pessoa vai ser tão boa, tão boazinha, que ela vai saber essas coisas funcionar. Porque enquanto tiver um irmãozinho, não tem como ter democracia direta, consenso, autogestão, federalismo e assim por diante, porque as pessoas são malzinhas, entendeu? Cara, não é isso. Ou ele não leu nada sobre anarquismo, ou ele tá de sacanagem, entendeu? Não é isso. Os anarquistas estão falando para hoje, eles sempre falaram pro presente deles. Eles não estão falando. Você pega um livro do Bakunin, o Bakunin não está falando lá no futuro. Ele está falando do presente dele. Se você falar do Kropotkin, o livro Apoio Mútuo, ele fala do presente dele. Ele faz um resgate histórico para entender o presente dele. Os exemplos que ele pega é do presente dele. Você não está falando lá, 5 mil anos atrás, ele está falando do presente dele. Tudo bem? E se você quer pegar, por exemplo, mas já teve formações sociais, cidades constituídas de uma forma não hierárquica, pega o livro do David Graeber, o último livro que ele lançou, né? Depois ele faleceu. O Despertar de Tudo. Ele vai mostrar cidades anarquistas ou cidades que eram organizadas de uma forma completamente diferente. Por exemplo, das cidades-estados que tinham, por exemplo, na América. Então ele pega lá e compara com os astecas. Ele mostra, não, a gente já só tinha astecas se organizando assim, tem cidades próximas que não tinha isso. Que simplesmente são deixadas de lado. Por quê? Porque você pega essas cidades e você demonstra de que existem cidades assim e cidades autoritárias, você cria sabe, um contraponto. Não, é importante dizer que só tem de um jeito. Para eu acreditar que o Estado é inevitável, é inexorável na vida das pessoas. Tudo bem, se a pessoa gosta do Estado, não há problema nenhum. Só que a história não mostra isso. Tudo bem? E o nosso presente também não mostra isso. Né? Então eu acho que quando ele volta no falar de anarquismo, me dá a impressão que ele não conhece muito de anarquismo. E aí ele fala simplesmente aquilo que ele aprendeu, sei lá, há 40 anos atrás, e como se aquilo fosse o fulcro do anarquismo. Quando, na minha avaliação, não é. Então era isso, pessoal, para não ficar muito grande o vídeo, né?
queria fazer uma discussão sobre o artigo do Pondé, que saiu hoje, né? Dia 18 de setembro, na Folha de São Paulo, no caderno, na parte, na página, melhor dizendo, no caderno ilustrado, na página C6. Ok? Então, um abraço a todos e todas, e aí a gente vai continuando para colocar mais vídeos.